capital. Então o governo Lula, né, mostrando para que veio, né? Todo mundo sabia que essa questão de armas para o governo Lula, para o PT, para a esquerda era importante e que provavelmente eles iriam restringir o acesso a elas, né? Isso não é surpresa para ninguém, Pedroso. E agora o governo consolidando essa ideia de dificultar o armamento. E mais uma vez, Mark, queridos ouvintes, eles criam uma correlação mentirosa. Quando o Flávio Dino diz, olha, nós temos aqui dados que mostram que como nós restringimos as armas, as violências, né, os assassinatos caíram. Não é verdade. Esses dados que ele apresenta, eles seguem a tendência, e quando ele fala em tendência ele deveria ser um pouco mais transparente, falar o seguinte, desde 2016, mais especificamente a partir de 2018, as mortes violentas vêm caindo no Brasil. E por que elas caem? Tem uma série de motivos. Os sociólogos, os cientistas políticos, os especialistas em segurança, eles atribuem para várias questões. Primeiro, uma questão de mais eficiência, outra pela forma de contabilizar os dados, outra também pela redução do enfrentamento entre algumas facções criminosas e a partir de 2018 também existe uma perspectiva de que mais pessoas com condições de se defender ali desestimulam a questão do crime. E daí quando ele fala, olha, percebam que você tem ali uma redução maior esse ano do que de outros anos, é porque os dados já vinham caindo bastante. Então, ele tem que ir um pouco devagar com andor para trazer esse tipo de justificativa. E digo mais, se ele talvez, né, se coloca como um grande entendedor de segurança pública, ele poderia olhar para o estado do Maranhão, que enquanto o Brasil vinha caindo e segue caindo no índice de homicídios, o Maranhão era um dos poucos estados brasileiros que tinham os índices subindo, Mark. Então, ali talvez as concepções e eficiência do Flávio Dino no aspecto da segurança pública não são os melhores. E vou além, é importante que se superem as narrativas e a gente comece a discutir segurança pública, educação e outras políticas mais com dados e menos com esse rancor que se tem contra o governo anterior, que se tenta desmontar tudo que foi feito anteriormente. Talvez, eu espero que a liberdade prevaleça, mas pelo que a gente tem acompanhado, talvez seja difícil. Olha, e nessa questão em específico, né, o Flávio Dino tem uma cruzada pessoal contra quem tem armas, né? Não só ele, como toda a esquerda, e é por isso que ele vem implementando políticas como essa. Vamos aguardar para ver os resultados que elas trarão, mas principalmente quem tem uma arma legal, né, quem é um CAC principalmente, pode se preparar porque virão novos problemas nesse sentido, né? Já foi feita o recadastramento e o próximo passo é tentar ali colocar mais alguma dificuldade para quem deseja ter uma arma de fogo de forma legal. Agora, 7h13, progressistas, União Brasil e republicanos avançaram em uma negociação para formar uma federação partidária no próximo ano. Caso se confirme, a composição terá o maior grupo político na Câmara Federal e o segundo maior na Assembleia aqui do Paraná. As legendas já tinham iniciado as conversas para celebrar um acordo no começo desse ano, mas a discussão acabou ficando travada. Agora, no final do ano, o entendimento entre as três siglas parece ter avançado. A produção do Jornal da Manhã confirmou junto a fontes dos diretórios estaduais do partido que as negociações estão realmente em andamento. A princípio, a federação seria composta pelo Progressistas e União Brasil, mas agora o Republicanos também se juntou ao grupo. Segundo políticos das legendas do Paraná, a articulação está sendo conduzida pelos presidentes do Progressistas, senador Ciro Nogueira, do Piauí, e Marcos Pereira, do Republicanos, além do vice-presidente do União Brasil, Antônio Rueda. Caso a federação se confirme, ela poderá formar a maior bancada de deputados federais da Câmara, com aproximadamente 200 representantes. Além disso, a composição poderia reunir o maior número de prefeitos do país. Já na Assembleia do Paraná, o grupo formaria o segundo maior grupo da casa. Seriam, ao todo, 14 parlamentares, sendo 7 do União Brasil, 4 do Progressistas e 3 do Republicanos. O PSD possui a maior parte dos deputados do Legislativo Estadual, com 16 cadeiras ao todo. No segundo lugar, aparece o PT, que conta com 7 parlamentares. Atualmente, existem 6 federações partidárias no Brasil, registradas junto ao Tribunal Superior Eleitoral. São elas: a Federação Brasil da Esperança, PT, PCB, PT como presidente Leite Boston, para o Paraná,
E, além disso, também já foi autorizado a federação entre o Futebol e a Rede, com o Guilherme Boulos no comando, e a federação entre o PSDB e o Cidadania na frente com Bruno Araújo Cavalcante. Então, é uma federação que pode mudar a configuração do jogo nacional e também no local, né? São três grandes partidos, progressistas, União Brasil e Republicanos, que unidos vão reconfigurar o jogo político no estado, inclusive, viu, Pedroso? Olha só, eles de fato, caso essa união, caso esse casamento se confirme, eles têm condições de ditar muito do que a política nacional, a política no estado e também nas eleições agora de 2024 podem nos apresentar, porque eles têm uma capilaridade enorme. Agora, por toda a experiência que eu tenho acompanhado das federações anteriores, você normalmente percebe que são partidos que se unem em momentos de fragilidade. O PSDB e o Cidadania tiveram dificuldade ali de alcançar a cláusula de barreira, de alcançar alguns instrumentos congressuais, se uniram por conta disso. O PSOL e outros partidos, a mesma coisa. Esses partidos PV, PCdoB, que se uniram ao PT da mesma forma. Eu aguardo com bastante ansiedade para perceber os próximos passos dessa Federação de União Brasil, republicanos e progressistas, porque quando as negociações elas chegam nos estados, chegam nas capitais, muitas vezes os interesses locais barram. Pega, por exemplo, Curitiba. Você tem ali a União Brasil, tem ali a projeção de ter uma candidatura própria. Falam do Nélio Prévost, em alguns momentos falam da Rosângela Moro. Você tem o PP, que também tem a liderança do Ricardo Barros, que em alguns momentos apresenta a possibilidade do nome da Maria Vitória. E, por outro lado, você tem o Republicanos, que já manifesta ali uma tendência a apoiar o Eduardo Pimentel. Então, de que forma se resolveria isso aqui em Curitiba? Até se você olha outras grandes cidades, tem problemas parecidos. Quando você olha também projetos estaduais, outros problemas. A gente conseguiria imaginar aqui no Paraná Ricardo Barros e Sérgio Moro de mãos dadas no mesmo partido? Em política, até elefante voa. Mas são dificuldades ali que a gente precisa pensar que talvez levem um prazo mais elástico do que a eleição do ano que vem para se concretizar. Mas caso avance e se concretize, de fato, nós iremos assistir à formação de um grande trator político, se é que a gente pode chamar assim. É isso, é uma federação que vem para desequilibrar o jogo político no estado. A gente tem que acompanhar como é que serão essas negociações internas, primeiro para entender quem serão os grandes nomes, depois externas, para ver como eles vão se posicionar no jogo político. Agora, 7h18, vamos em frente aqui com a pauta do Jornal da Manhã Paraná. A Sanepar anunciou nova venda de títulos para captar recursos